Grupos do aplique. Quando se tem somente uma camada a ser transformada em aplique, fica bem fácil definir a organização das camadas, como veremos. Mas quando há mais do que uma camada a ser transformada em aplique, precisaremos definir seus grupos para não se perder durante a criação do aplique. Vejamos que até o momento temos a camada do miolo transformada em aplique, então temos o grupo do miolo, composto de 4 camadas de aplique: posição do tecido, posição corte do material, alinhavo, ponto de cobertura, ponto de acabamento. Grupo do miolo formado por 4 camadas de aplique, né? Primeiro vamos definir uma coisa aqui. Deixa eu abrir aqui o PDesigner. Deixa eu abrir um novo arquivo para mostrar melhor para vocês. Não quero salvar esse arquivo. Vamos lá, eu tenho aqui um retângulo, certo? Deixa eu deixar na cor vermelha. Pronto. Eu vou usar o assistente dele para a gente transformar o retângulo em aplique, conforme já aprendemos. O retângulo, cliquei 2 vezes, ativou atributos, vou em assistente de aplique. Necessariamente vocês não precisam fazer isso aqui, tá ok? Mas se quiserem não tem problema também. Por quê? Porque aqui vou estar ensinando para vocês o conceito do grupo, né, e sua utilização. Então temos aqui no nosso retângulo, temos as 4 etapas do aplique, ou seja, cada etapa corresponde a uma camada a ser criada dessa nossa camada principal, que vai ser a base do aplique. Joia? Então vamos lá, temos aqui a camada do material de aplique e posição do aplique. Lembrando que nós invertemos, essa partiu para ser a primeira e essa partiu para ser a segunda no nosso padrão que estamos utilizando. Não tem problema em relação à maneira que ele vai estar aqui, né, na nossa ordem de costura. A gente só vai mudar o nome, porque as configurações de pontos são as mesmas conforme vamos ver aí adiante, tá ok? Mas vamos lá, vamos continuando para explicar o grupo de aplique, né? Nas configurações de ponta a gente já dá uma reforçada nessa inversão dessas duas camadas aqui. Então temos lá a primeira etapa, que seria a camada de posição do aplique, aliás, posição de aplique, que foi invertida. A segunda, que seria o material do aplique. A terceira, que é o alinhavar. E a quarta, que é o ponto de cobertura. Então temos 4 camadas, 4 etapas que serão transformadas em 4 camadas na nossa janela de camadas aqui, né, na ordem de costura. Quando clicamos em OK, né, vejamos que o nosso retângulo está transformada em 4 camadas de aplique. A partir deste momento, né, lembrando que a gente vamos estar utilizando o padrão VBA aqui, né, mas vamos deixar por enquanto como está para vocês entenderem aonde eu quero chegar, o porquê do grupo de apliques. Então, a partir desse momento, essas 4 camadas serão chamadas de grupos, tá ok? Que grupo que é esse? Eu tenho um grupo de aplique, o grupo do objeto em si, do desenho em si, o grupo do retângulo formado por 4 camadas de aplique. Joia? Então, o que são grupos? Grupos, simplesmente, ele pega as 4 camadas de aplique e tem o nome do seu grupo, o grupo do retângulo, tá ok? Então, temos aqui. E se nós tivéssemos, então, mais aqui um círculo, joia? Vou clicar 2 vezes no círculo, vou em assistente do aplique, ele vai nos formar 4 camadas seguindo as 4 etapas, vou clicar em OK, né? Agora nós temos, né, o grupo do círculo também. Porém, vejamos que tem um fujão, né, lá em cima lá, ó. Olha só, das etapas, uma das camadas de aplique, ele foi para a posição 1 de bordado lá em cima. Tá ok? A gente tem que trazê-lo de volta para o seu grupo. Clicamos nele, mantemos apertado o mouse e trazemos para o seu grupo. Vejamos aqui que o grupo de 5 a 8, né, é o grupo do círculo de aplique, tá ok? Formado por 4 camadas das 4 etapas, né, do nosso assistente. Se eu pegar aqui a primeira camada, que é a camada de posição do tecido, e a segunda camada, vejamos aqui, ó, a primeira camada, ele tem um ponto corrido. A segunda camada, clico nela, tem um ponto corrido.
a terceira tem um ponto EV e a quarta tem um ponto zigue-zague. Então, a primeira camada de todos os grupos, né, de qualquer um dos grupos, né, elas são de pontos corridos. Então, se eu fazer isso aqui, ó, vou pegar aqui a camada de ponto corrido, né, que é a posição de corte, material corte. Se eu jogar ela para a primeira, não vai ter problema, porque ela continua com a mesma configuração de ponto corrido como a primeira como a segunda. A única coisa que se deve definir aqui são os padrões VBA para você se localizar, tá ok? Na sua criação e na sua máquina, tá joia? Então, vamos supor aqui que nós temos aqui os nossos dois grupos, que é o grupo do retângulo e o grupo do círculo. Vamos supor que se nós tivesse mais grupos aqui, né, assim, mais camadas para ser transformado em aplique, imagine mais uma aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Vejamos aqui, só para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Vou pegar aqui um triângulo aqui, ó. Joia. Então aqui eu tenho um triângulo, certo? Deixa eu jogar um pouquinho para. Pronto. Agora eu vou clicar dele duas vezes. Vou em assistente de aplique e vou aplicar as 4 etapas que vai transformar em 4 camadas de aplique. Joia. Então eu tenho mais 4, né, etapas, mais 4 camadas de aplique formando o grupo do triângulo. Porém o fujão de novo foi lá para cima. Eu clico nele, trago até logo abaixo e pronto. Então vejamos que eu tenho aqui 3 objetos. Eu tenho 3 desenhos que são retângulo, círculo, triângulo. Cada um desses aqui nos formou 4, pelas 4 etapas nos formou 4 camadas aqui na nossa ordem de costura, na nossa janela de camadas. Vamos chamar janela de camada ou ordem de costura, tanto faz, né? Então, automaticamente, como eu tenho 3 objetos, 3 desenhos, que cada um deles nos formou 4 camadas, então 3 vezes 4, 12. Então, ao total aqui na janela de camada, eu tenho 12 camadas de aplique, tá joia? Então, começa a ficar um pouco, né, meio sobrecarregado na hora da organização. Por quê? Como defini-la, a gente vai ver isso muito no semi-automático e no manual. A gente começar a criar apliques nesse método. Quando se precisa defini-la, qual será abordado primeiro, qual será abordado segundo, como é que você vai definir, né, utilizando este recurso aqui, ó, como o PDesign está te dando, ok? Ou seja, simplesmente ele separou em grupos aqui, aliás, separou as camadas aqui, né? Você viu que teve umas camadas que andou fujona, que você teve que puxar para o lugar, deu certo o grupo certo, mas só que você vai fazer uma leitura para quem, gente? O importante do nosso curso de aplique é isso aí. A gente começa desde o conceito, desde lá da base, porque assim, para quem já cria há muito tempo, tem uma experiência muito avançada com o PDesign Nest, né? Às vezes nem utiliza o recurso de organização que a gente criamos, tá ok? Ou seja, até mesmo que as pessoas possam criar por conta aí. Mas para quem está começando, para quem realmente quer aprender, até o nosso caso, eu mesmo, vou ser sincero para vocês, eu uso esse padrão VBA nas criações de bordados de aplique, né? E na organização de grupo. Por quê? Para mim não me perder, gente. Porque assim, a partir de 2 camadas, você começa a ficar um pouco complicado você fazer a leitura aqui na ordem de costura, principalmente na hora que você for definir qual será abordado primeiro, em segundo e terceiro grupo, tá ok? Então, é este o motivo, né, da organização desse grupo. Por que que eu estou sempre salientando? Às vezes se torna até um pouco repetitivo em algumas partes aí que a gente vamos estudar nos vídeos adiante aí, né, sobre grupos de aplique, porque isso, a organização do grupo de aplique, o padrão VBA, é uma das principais conhecimentos que você precisará ter para criar sua matriz com perfeição. Por quê? Porque o resto é técnica, gente. Uma coisa é a gente fazer um desenho aqui, aprender a maneira como a gente vai estar aprendendo junto aí. Outra coisa é você organizar aqui na sua ordem de costura. Porque essa ordem de costura é muito importante. Porque se você aprendeu toda a sua técnica de criar os seus apliques aí no seu PDesign, mas não soube organizar na sua ordem de costura, você perdeu o seu trabalho. Simples assim, gente. Infelizmente, se não tiver uma organização da janela aqui da ordem de costura, que é a janela de camadas,
uma organização certa, se você não aprender a organizar isso aqui, ó, você perdeu o seu trabalho, tá ok? Por isso que eu ensino desde a base, desde o começo, tá ok? Que mesmo com a experiência que eu tenho, ainda eu utilizo o padrão VBA e organização de grupo para facilitar a criação e para me localizar durante a criação, tá joia? Então vamos lá, continuando. Então tem aqui, vejamos aqui que eu tenho aqui 12 camadas, tá ok? 12 camadas, 4 de cada parte que criamos o aplique, né? Bom, olhando assim, a gente vê algumas cores diversas aí, né? E pode nos perder. Então, o que a gente fazemos? A gente aplicamos o VBA primeiramente, no caso aqui, a primeira camada, ponto corrido, que é a camada de posição de tecido, eu venho aqui na cores da tabela, já fizemos isso aí, tá ok? Vou fazer um pouquinho mais rápido. Cor vermelha, padrão VBA. Segunda, ponto corrido, posição, corte tecido, corte material. Cor verde, tá ok? Terceira camada do primeiro grupo do retângulo é ponto EV, que é o ponto de alinhavo, que cor que nós definimos como o VA, o ponto a cor amarela. E o quarto, que é o ponto de cobertura, que é utilizado o ponto de zigue-zague, tá ok? A gente vamos utilizar, vamos aqui, a cor azul, joia? Então, temos aqui o primeiro grupo, né? O meu grupo de retângulo foi formado pelas 4 etapas do assistente de aplique, foi formado, né, 4 camadas, chamado de grupo do retângulo, que eu já tenho o meu padrão VVAA aqui especificado, tá ok? Então aqui eu já tenho um grupo, já consigo me locomover melhor. Eu sei que esse primeiro grupo de cores, vermelho, verde, amarelo e azul, define o grupo do retângulo. Agora eu tenho um segundo grupo de cores, que eu vou utilizar aqui. Qual? O grupo do círculo. A diferença que eu vou fazer aqui, gente, preste bem atenção, que a partir do momento que você definiu os primeiros padrões aqui, você vai ver que aqui embaixo tem as cores salvas, né? Aliás, as cores que está sendo utilizada durante a criação. Você não precisa mais voltar na tabela. Você pode pegar diretamente a referência daqui de baixo. Vamos lá ver? Então, primeira camada do círculo é o ponto corrido, posição, ponto de posição do tecido. Que cor que é? Vermelho. Eu venho aqui e clico em vermelho logo aqui abaixo. Não precisa abrir mais a tabela, tá ok? Porque eu já tenho, né, o padrão aqui já utilizado no nosso design. Segundo, o ponto de corte, posição corte do material, tá ok? É um ponto corrido também. Vejamos que eu vou clicar aqui, eu vou utilizar a cor verde, utilizando aqui já o exemplo que eu tenho das cores aqui embaixo. Terceiro é o ponto de alinhavo, utilizamos a cor amarela, padrão VBA. E o quarto do nosso grupo é o ponto zigue-zague, que é o ponto, que é a cor azul, tá ok? Então vejamos aqui que aqui agora nós já temos um segundo grupo, né? O nosso segundo grupo do círculo já padronizado no padrão VBA, tá ok? E faltou o terceiro grupo, que no caso aqui seria o grupo do triângulo, né? Que é composto também por 4 camadas. Então, a primeira cor, qual que é? A vermelha. Utilizei o padrão vermelho, que é a posição do corte, aliás, a posição do tecido. A segunda cor, que é a cor verde, que é a posição do corte do material, tá ok? A terceira camada é o ponto EV, que é o ponto de alinhavo, na cor amarela. E a quarta camada, que é o ponto zigue-zague, na cor azul, tá ok? É simples assim. Agora posso me localizar melhor aqui, ó. Vejamos aqui que as primeiras cores do VBA está definido para o padrão do retângulo, tá ok? As segundas cores do VBA, né, é o grupo do círculo. E a terceira cor do VBA é o grupo do triângulo, né? Estão bem definidas aqui os seus grupos, tá ok? Tá bem melhor, né? Ficou bem melhor a nossa visualização aqui na ordem de costura, na janela de camadas, do que estava pelo padrão do P-Design, uma cor meio rosada, meio... Entendeu? Então, a organização, né, desses grupos aqui é uma das ferramentas e uma dos conhecimentos principais que você precisará ter na hora, né, das suas criações, principalmente quando a gente entrar no semiautomático e no manual. Aí sim a gente vai precisar nos localizar, porque a gente vai ter que usar muita referência, né, como a gente vamos ver a seguir aí, né? E só para finalizar, vamos supor o seguinte:
Por que dos grupos? Vamos supor a seguinte situação. Deixa eu apagar aqui, criar um novo arquivo, tá ok? Só para explicar para vocês. Bom, gente, esse conceito que eu vou estar explicando aqui agora é um conceito rápido. Vamos ver isso no semi-automático e no manual. Vamos ver muito isso aí. Então, como exemplo, a gente vai poder estar explicando melhor lá. De acordo, a gente vai criando nossas matrizes no modo semi-automático e manual, tá ok? Mas só vou explicar o porquê da organização do grupo, tá ok? Note que agora eu não vou criar o aplique em si, tá ok? Só vou usar as camadas como exemplo para vocês. Deixa eu aqui mudar essa cor para... Pronto. Bom, temos aqui uma camada do retângulo, uma camada do triângulo. Bom, nós temos uma situação aqui que são de camadas sobrepostas parcialmente, tá ok? Ou parcialmente sobreposta, tanto faz. A questão é o seguinte, na hora que a gente criou os apliques dessas determinadas camadas aqui, né, que vai nos dar 8 camadas aqui na nossa ordem de costura, na janela de camadas, vai nos dar 8 camadas com 4 etapas, com 4 camadas para cada grupo, certo? Mas só que vamos definir o seguinte, vamos supor que nós não tivéssemos uma organização depois de tudo feito aqui, e que a gente olhando aqui, pela nossa visão, o que teria que bordar o retângulo e em seguida fazer o aplique do triângulo, certo? Vamos supor que esteja na hora da criação, vamos supor aqui que na hora que for bordar na sua máquina esteja invertido o grupo deles aqui, esteja assim, ó. Vamos supor aqui, ó. Esteja assim. Mas como vai estar transformado em aplique, talvez você não consiga enxergar dessa forma que estamos aqui, pela forma de camadas, né? Não é camada de aplique, é camada normal. Você não consiga enxergar. Aí esteja o retângulo aliás, o triângulo vai ser bordado em primeiro pela ordem de costura aqui e logo acima o retângulo, ficando inverso na hora de criar o seu trabalho. Aí você acaba perdendo todo o seu trabalho, ou seja, você tem construiu toda uma matriz de aplique utilizando as técnicas ensinadas. E na hora da organização de bordar, na hora de bordar ele bordou inverso, né? Vamos dizer, por quê? Porque a ordem de costura estava invertida para os seus grupos aqui, você perdeu o seu trabalho, infelizmente, porque não adianta ter a técnica se não saber organizar na hora dos bordados, tá ok? Isso não se preocupe não, gente, que vai ser ensinado, de acordo com os vídeos vão se tocando aí, vai ser ensinado no passo a passo aí, né, no semi-automático e no manual, que a gente vai utilizar muito isso aí. No assistente de aplique, geralmente, como a gente utiliza camadas sobrepostas, totalmente sobrepostas, a organização dos grupos, na realidade, você aplica o padrão VBA, né, e já define quais são os grupos, eles já estão organizados no padrão certo, tá ok? Mas no semi-automático e no manual, a gente vai ter que fazer isso, né, olhando o nosso desenho, utilizando o simulador e fazendo isso totalmente manual, tá ok? Organizando esse grupo, porque vai ser preciso para a gente saber qual vai ser bordado primeiro depois de construir a matriz, tá ok? Mas a gente vamos estar estudando e fazendo isso junto no decorrer dos outros vídeos aí, tá ok? Não se preocupe com isso não, porque esse conceito de grupos e VBA, a gente, todas as técnicas, os 3 procedimentos, tanto o assistente como o semiautomático e o manual, a gente vamos estar sempre pegando junto com ele, fazendo as organizações junto com ele, sempre pegando nessa mesma tecla aí, tá ok? Que é nesse mesmo item, aliás, que é a organização das camadas. Por isso que esse vídeo se tornou um pouco extensivo, por quê? Porque para não haver dúvidas, né? Mas as dúvidas são tiradas, na realidade, de acordo com vamos construindo a nossa matriz, tá ok? No começo, às vezes, pode parecer um pouco confuso para vocês, mas vocês vão ver que não é tão confuso assim, é simplesmente uma questão de organização. Vamos lá? Vejamos aqui. Eu criei os dois grupos, conforme nós já vimos nos vídeos aí. Acabamos de fazer junto aí, tá ok? Aplique das pétalas.
Bom, gente, vamos entrar agora no próximo conceito, que é o aplique das pétalas, né? Continuando, aliás, a flor que nós estávamos fazendo, e vamos deixar isso para o próximo vídeo, que a gente vamos estar estudando junto aí os pontos, né? As configurações dos pontos também, né? Do nosso aplique, tá ok? Vamos para o próximo vídeo aí.